Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Que bom podermos estar novamente aqui para adorarmos juntos ao nosso Deus. Que você possa fazer desse momento um momento especial, um momento em que você vai junto conosco aqui dizer palavras ao Senhor, palavras cantadas, mas que vão alcançar o coração do nosso Deus. E nós vamos começar declarando nessa noite que Ele é soberano. E se algo que a gente tem visto nesses dias é que realmente o nosso Deus, Ele governa todas as coisas, tudo está nas mãos dEle, que a gente possa confiar nessa soberania do nosso Deus. Vamos cantar isso a Ele agora, neste momento. Os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, Jesus. Nosso Deus, Ele é tremendo, né? Que a gente possa realmente, eu gosto muito dessa música, que a gente possa se amarrar a esse Deus e confiar nele, porque o amor do nosso Deus é um amor que não falha, né? O amor que Ele declarou lá naquela cruz por nós não falha. Então vamos cantar com alegria, com palmas ao nosso Deus, que o amor dele não falha. Vamos cantar com todo o nosso coração e com as nossas palmas. Nada vai nos separar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Mesmo sem merecer,
enfurecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigada, Jesus, por esse amor. Se o vento é forte e profundo o mar, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me alcançar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. o nosso Deus é o mesmo para sempre, o amor dele não muda. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos declarar. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante isso com fé. Tu fazes Na que certeza tudo que toda coopere situação, para o o nosso Deus meu faz que coopere para o nosso bem. bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu Mais uma bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois ele é o mesmo. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Jesus. Nós confiamos nessa verdade. Tudo coopera para o nosso bem. Aleluias. Amém, amém. E esse amor que não falha foi um amor que foi conquistado na cruz, de forma sacrificial. Nosso Deus, ele se sacrificou por nós. Que a gente possa cantar essa verdade agora e declarar esse amor do nosso Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
aproximo, quebrantado por seu amor. Ó Deus, quebranta o nosso coração, sensibiliza o nosso coração a esse amor tão grande que o Senhor tem por nós. Quebra-nos, ó Deus, nessa noite. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Vamos cantar que pela cruz Ele nos salvou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, Nosso Deus nos chamou. gentilmente Ele nos atrai com laços eternos para Ele. Me Deus, aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor, nós nos achegamos ao Senhor nessa noite, quebrantados pelo Teu amor. Quebrantados, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelas nossas vidas, por nossas famílias. Te agradecemos, ó Deus, pela salvação. Nós queremos cantar desse amor, nós queremos viver esse amor, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque esse amor nunca falhou e nunca vai falhar. Obrigada porque tudo tem cooperado para o nosso bem. Deus, mesmo as situações mais difíceis têm nos feito crescer, têm nos feito chegar até, ó Deus, a maturidade espiritual, a nos fazer a perseverar. Obrigada, Deus, porque podemos confiar e saber que o Senhor é soberano, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que nada fugiu e que nada fugirá do Teu controle. Ó Deus, nos atrai para perto do Senhor, nos leva para perto de Ti, Jesus, a cada dia. E que agora possamos ter o nosso coração ministrado pela Tua palavra, que possamos crescer, amadurecer, prosseguir com fé a cada dia, a cada nova manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. É muito bom revê-los novamente. Infelizmente, ainda dessa maneira, através da internet, através do YouTube, do Facebook. Mas também louvamos a Deus pela tecnologia que Ele nos disponibiliza e que permite que nós possamos ter esses encontros dessa maneira. Agradeço os irmãos pelas orações, pelo tempo que eu pude descansar. Agradeço
ao conselho da igreja que esteve à frente dos trabalhos, agradeço ao reverendo Acácio, reverendo Carlos, que estiveram falando à igreja nesses dias. E, se Deus quiser, será um semestre que se inicia agora melhor, mais abençoado, e que Deus possa nos abençoar ricamente nessa segunda metade do ano que se inicia. Queria compartilhar com os irmãos alguns avisos. Durante essas férias, a gente pensando nas programações da igreja, né? Temos que nos adaptar a esse momento que estamos vivendo. Logo nós começaremos a ter novamente os cultos presenciais, mas ainda de forma limitada, reduzida, e temos que utilizar a tecnologia ao nosso favor, ao nosso dispor. Nós temos tido nossos estudos bíblicos na quarta-feira, na sexta temos nossa reunião de oração, através do aplicativo Zoom, e os nossos sermões, nossos cultos com louvor, com sermão, aos domingos. E agora, a partir dessa quarta-feira, nós vamos fazer um formato diferente na nossa quarta-feira. Eu creio que esse formato foi uma ideia que não é nova, não é nenhuma novidade, mas algo que eu tive, Deus falou, e eu acho que nos dará a oportunidade de ter algum tipo de relacionamento melhor, uma interação melhor, onde você poderá influenciar a quais assuntos que nós vamos estar tratando, estudando na quarta-feira nos nossos estudos bíblicos. E então nós vamos começar a partir dessa próxima quarta a trabalhar com essa temática, pergunte ao pastor, né? Nós estaremos tendo essa oportunidade. Como funcionará isso? Você fará a sua pergunta, você precisa enviar essa pergunta para mim, né? Eu prefiro que você envie no meu WhatsApp pessoal, talvez você envie na igreja e eu possa não perceber que você enviou. Então envie no meu WhatsApp, lá no grupo da igreja tem, qualquer coisa, qualquer dificuldade, você consiga aí o meu número, depois estarei colocando ele no grupo da igreja, para que você possa enviar a pergunta. Nessa quarta-feira nós já iniciaremos, eu vou escolher as perguntas, precisam ser feitas com antecedência, não vou responder na hora as perguntas, só alguma pergunta que possa surgir diante do próprio tema, né? Mas você poderá participar, então, aquela pergunta que você gostaria de fazer, que está aí guardada, ou na sua leitura bíblica, ou diante desse momento que estamos vivendo, não importa. Eu não vou garantir que eu responderei todas, mas vou tentar responder conforme o tempo e Deus me der a capacidade. Nós vamos continuar tendo a nossa reunião de oração através do aplicativo Zoom na sexta-feira, né? Não vamos deixar, os irmãos mantiveram essa reunião durante as minhas férias, graças a Deus. Então, toda sexta-feira, às 20 horas, através do aplicativo Zoom. É uma maneira muito boa de reunirmos, podemos, através desse aplicativo, ver o rosto dos irmãos, matar a saudade, ouvir a voz e orar e intercedermos uns pelos outros. O nosso culto, na última vez que eu estive com os irmãos, não faz tanto tempo assim, né? Fiquei um domingo apenas ausente. Nós havíamos comunicado que estaríamos começando nosso culto hoje, dia 2 de agosto. Mas Deus tem abençoado muito a igreja nesse tempo de pandemia, através da fidelidade dos irmãos, dos dízimos e das ofertas. Então nós vamos reiniciar os nossos cultos no dia 16 de agosto. Por que disso? Porque estamos reformando, pintando a igreja, fazendo outras reformas. Então eu convido você a preparar esse dia, reserve essa data, até mesmo para você tanto matar a saudade da igreja e dos irmãos e também para ver como a igreja ficou, né, como a igreja ficou bonita, como que ela ficou diferente, eu tenho certeza disso. Nesse dia 16 de agosto, estaremos também nesse dia tendo Santa Ceia, né, Santa Ceia dentro do templo, e também você que faz parte do grupo de risco,
ou você tem um familiar que faz parte do grupo de risco, você pode ir com seu familiar de carro, parar ali na frente, na rampa da igreja, e na hora da distribuição do pão e do vinho, você receberá dentro do seu carro, para que vocês que não podem nem devem ir à igreja ainda, possam participar desse momento de comunhão. E no domingo nós temos os nossos cultos normal, às 19 horas também transmitidos. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que têm ofertado, dizimado, contribuído. Alguns contribuíram com as tintas para a pintura da igreja, outros têm contribuído com ofertas para a Aliança Solidária. Então nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. E temos agora, mais uma vez colocamos aqui o número da conta. Se você quiser fazer a sua oferta, o seu dízimo, contribuir com a pintura da igreja, com a reforma, ou mesmo com a Aliança Solidária. A Aliança Solidária é um movimento que nós temos para distribuir alimentos, roupas, recursos para aqueles que estão passando por mais dificuldades nesse tempo da pandemia. Você pode fazer, então, o depósito através aí da conta do Banco do Brasil, ou se você precisar, você pode também pedir que nós estaremos indo à sua casa, eu ou algum presbítero, ou mesmo o nosso tesoureiro, nosso irmão Fernando. Nós vamos estar agora orando, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos e que Deus continue abençoando a nossa igreja. E também queremos orar pela vida dos irmãos que estão contribuindo através dos seus dízimos e das suas ofertas, e também pedindo a Deus que fale aos nossos corações através da sua palavra. Vamos orar nesse instante, e eu queria convidar você a se preparar. Nós já tivemos um momento de louvor, de adoração. Faça desse momento um culto a Deus. Não é um momento qualquer que você está na frente do telefone ou do WhatsApp. Eu estive do outro lado, estive assistindo a pregação do Reverendo Acácio, do Reverendo Carlos, e percebi como é fácil, né, distrair. Né? Você pode pegar um celular ou o barulho de casa. Então, peça a Deus para que Ele fale ao seu coração através desse momento da meditação da palavra dEle. Peça a Deus para que Ele fale a você, meu irmão, através da sua palavra nesse instante. Feche seus olhos, me acompanhe nessa oração, nesse momento, e coloque-se diante do nosso Deus. Senhor, obrigado por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, ó Pai, de estarmos na Tua presença, cada um no seu lar. Mas a igreja, ela não é apenas constituída pelas paredes de um templo. A igreja são os seus discípulos, seus servos. A igreja continua em missão, ela continua servindo ao Senhor nos 4 cantos, ó Pai, do mundo. Abençoa a tua igreja, abençoa o lar de cada um nesse momento, que o lar, a sala, onde a pessoa estiver, se torne um santuário na tua presença, ó Pai. E que o Senhor fale aos nossos corações através do teu Espírito Santo, ó Pai. Fala a cada um de nós, conforme a tua vontade, conforme a necessidade de cada um. Nós te louvamos, te agradecemos pela fidelidade dos irmãos, aqueles que têm contribuído financeiramente com a tua obra, Pai. Obrigado por cada um deles e que o Senhor também abençoe, Pai, aqueles que por algum motivo não estão podendo ofertar, dizimar, estão encontrando dificuldades, talvez dificuldade financeira, através de dificuldade de entender a bênção do dízimo. Que o Senhor abençoe cada um, Pai. Pedimos também pelas crianças da igreja, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor possa estar nesses tempos de pandemia, protegendo de toda enfermidade, de todo perigo, de todo tipo de maldade, Pai. Abençoe cada pai, cada mãe, na tarefa de educar essas crianças nos teus caminhos. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Fala aos nossos corações, ó Pai, através do teu Espírito Santo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos nos Salmos. Temos estudado esse tema, os cânticos da alma, a palavra de Deus falando ao nosso coração através do livro de Salmos. E hoje vamos refletir no Salmo de número 126. É um salmo bastante conhecido dos irmãos. Esse salmo ele
está entre aqueles salmos chamados salmos de degraus, salmos que o povo de Deus cantava quando subia para Jerusalém. Se você estiver com a sua Bíblia, puder abrir ela no Salmo 126, deixar ela aberta, faça anotações, aproveite esse tempo, peça para que Deus fale ao seu coração. Como falamos, os cânticos da alma, os salmos são expressões do mais profundo do coração dos salmistas. Eles expressavam o que eles estavam passando, orações, cânticos, e que tem com toda certeza poder para falar aos nossos corações nesse tempo de pandemia. Vamos fazer a leitura desse texto, acompanhe a leitura, olhe aí na sua Bíblia, no seu smartphone, ou mesmo nesse momento na sua televisão, e vamos ler o texto, o que diz a palavra de Deus nesse Salmo 126. Diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo de Davi, é um salmo que expressa um momento específico que o povo de Deus estava vivendo. Aqui nós temos o passado, o presente e o futuro desse povo, do futuro do povo de Deus. E por isso esse salmo ele é muito interessante para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo. Há já aproximadamente 5 meses estamos enfrentando essa pandemia que veio, que trouxe transtorno, que trouxe temor, tristeza aos nossos corações. Já perdemos parentes, amigos tão queridos, e isso mexeu com a nossa vida, com a nossa história. Tem mexido no nosso dia a dia. Muitos estão mais estressados, com menos paciência, temerosos. E esse salmo, com certeza, ele pode nos ensinar muitas coisas maravilhosas. E com certeza pode nos ajudar a enfrentar melhor essa pandemia. Até mesmo porque, meus irmãos, com toda franqueza, provavelmente, pelo menos esse semestre que segue, nós ainda enfrentaremos todas essas dificuldades. Enquanto não surgir uma vacina, uma cura, ou até mesmo enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar, nós enfrentaremos as dificuldades que essa pandemia nos impôs. Teremos nossos cultos, com todas as limitações, todas as dificuldades. Mas o Salmo vai nos ensinar. Então eu queria convidar você a olhar para esse Salmo e tirar lições para a sua vida. E que no final dessa mensagem você possa ser abençoado e possa pedir para que Deus use essa palavra dele para abençoar sua vida durante essa semana, esse mês, esse semestre. Então eu queria, primeira lição que nós podemos tirar desse salmo, é olhar para o passado com gratidão. Olhar para o passado com louvor, com adoração a Deus. Qual o contexto desse salmo? O povo de Deus ele foi atacado. A Jerusalém foi invadida pelos caldeus. O rei Nabucodonosor destrói Jerusalém, mata pessoas, mata homens, mata mulheres, crianças. E se isso não bastasse, ele leva o que sobra, tanto as pessoas como os tesouros, para a Babilônia. E o povo de Deus, o povo judeu, então, passa
a viver ali na Babilônia, longe da sua casa, no meio de pessoas que adoravam a outros deuses, que praticavam idolatria, feitiçaria, por 70 anos. Deus havia profetizado, dito, que eles ficariam nesse cativeiro por 70 anos. Mas então Deus, de uma forma maravilhosa, poderosa, usa outro rei, o rei Ciro, para libertar o povo. E permite que o povo volte para a sua terra, que o povo volte para Jerusalém. E liberta eles, liberta de forma poderosa da escravidão, do cativeiro. Permite que eles voltem para Jerusalém, que eles reconstruam os muros, reconstruam o templo, e ali eles possam adorar e continuam a viver para a glória de Deus. Então o salmista ele olha para o passado, para os grandes feitos que Deus havia feito, pela libertação do cativeiro. E ele diz que essa libertação ela foi além das expectativas. Ele diz, quando o Senhor restaurou, ficamos como quem sonha. Foi algo tão maior, tão melhor, tão inesperado, que parecia um sonho. Deus restaurou aquele povo, restaurou a sorte deles. O livramento foi tão poderoso, tão grandioso, que serviu de testemunho para outras nações. Outras nações diziam como Deus, o Deus de Israel, havia libertado aquele povo do cativeiro depois de 70 anos. E essa libertação também trouxe grande alegria. Diz o salmista, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Uma das maneiras de nós enfrentarmos essa pandemia é olhar para o passado com gratidão. Olhar para o passado e ver como Deus é bom. Olhar para o passado e enumerar todas as grandes bênçãos de Deus na nossa vida. Tudo que Deus já fez de bom para mim, para você, para sua família. Como Deus tem sido bom nessa pandemia para nós. Temos passado dificuldades, temores, medos, tristezas, luto, mas Deus continua sendo bom. Deus continua nos abençoando. Se nessa noite você está ouvindo essa mensagem, porque Deus te abençoou com o dom da vida. Olha para o seu lado, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, para os bens, para a sua casa. Tudo são bênçãos. Se você puder fazer uma lista, eu tenho certeza, listar todas as bênçãos que Deus já fez na sua vida. Essa lista será imensa. Mas eu queria te convidar para que nesse tempo de pandemia você não se esquecesse da maior obra que Deus fez na nossa vida. Assim como Ele libertou o povo de Israel do cativeiro babilônico, Deus nos libertou do cativeiro do pecado. Deus nos tirou das garras de Satanás. Deus nos deu nova vida quando nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos redimiu, ou seja, Ele pagou o preço da nossa alforria, da nossa libertação. E quando Ele faz isso, Ele paga o preço com o sangue precioso do seu único Filho. A partir daí, nós não somos mais escravos. Agora, nós somos filhos de Deus, amigos de Deus. Então, quando você olhar para o passado, olhe com gratidão. Quando você fizer essa lista de bênçãos, eu queria que o primeiro item da sua lista fosse a libertação do pecado, da escravidão, da morte eterna. Eu queria que você voltasse os seus olhos lá para a cruz, lá para o Gólgota, para aquela cruz onde o Senhor Jesus pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado. O apóstolo Paulo diz que muito dificilmente alguém morreria por um justo, muito menos por um injusto. Mas Deus provou seu amor por nós, quando nós ainda éramos pecadores, longe dele, rebeldes, idólatras.
amando muito mais a nós mesmos do que a Deus. Mas Deus foi bondoso. Deus nos libertou. Deus restaurou a nossa sorte. Ficamos como quem sonha. Isso tem que trazer no nosso coração grande alegria, grande júbilo. Não se esqueça disso, meu irmão. Uma coisa que acontece muito nesse momento de pandemia, de grande tribulação, de grande tristeza, e uma coisa que Satanás muitas vezes coloca na nossa mente ali, os dardos inflamados de Satanás. Onde está Deus? Por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça? Será que Deus nos ama realmente? Deus nos ama, meus irmãos. E Ele provou isso na cruz. Na cruz do Calvário, Ele nos ofereceu a salvação de graça, sem nos cobrar nada. O apóstolo Paulo, quando estava enfrentando também uma severa enfermidade, que ele chama de um espinho na carne, ele ora a Deus pedindo a cura. E Deus responde para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Mesmo que Deus não nos desse mais nada, mas nenhuma bênção, a sua graça, ela seria suficiente para que nós estivéssemos como quem sonha, para que nós estivéssemos alegres, felizes, jubilosos pelos grandes feitos do Senhor. O maior feito que Deus fez foi nos libertar da escravidão do pecado e nos dar a vida eterna. Não se esqueça disso. Olhe para o passado, olhe para todas as bênçãos que Deus derramou na sua vida, mas essa principal, a salvação em Cristo Jesus. Se essa bênção não faz parte da sua lista, inclua ela. Receba Jesus como seu Salvador. Se liberte do pecado. E aí louve a Deus porque Ele vai te libertar da escravidão do pecado. Mas se ela faz, ela tem que estar no primeiro lugar. E agradeça a Deus por isso. Olhe para o passado com gratidão, grande alegria. Segundo lugar, olhe para o presente, para esse dia de hoje que nós vivemos, com clamor. Olha que interessante. Olha como esse salmo se encaixa aos tempos em que vivemos. Deus fez grandes coisas no passado. Deus nos salvou, Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu bênçãos enormes. Mas vivemos tempos difíceis. Precisamos de restauração. E restauração aqui, irmãos, não é só restauração física, não é só restauração da saúde, não é só a restauração, porque muitas vezes nós ficamos com saudade, assim como o povo que saiu do Egito, do tempo do Egito. Será que Deus não está usando essa pandemia para nos trazer para para um novo normal, como tanto se fala, mas para uma nova realidade? Será que esse tempo de pandemia não é para que nós possamos olhar para a nossa vida e perceber o que de fato é importante, o que de fato valorizamos, de que fato nós devemos valorizar e dar valor e amar? Mas precisamos de restauração, então a oração aqui é restaura, Senhor. Olha que interessante, porque ele começa o texto dizendo que Deus já havia feito grandes coisas no passado, mas naquele momento, na história do povo de Israel, eles precisavam de uma restauração. Restauração espiritual, restauração de relacionamentos. E aí, qual a atitude do salmista? Orar. A oração. Porque ele sabia que esse era o único caminho. O único caminho. O salmista, diante da dificuldade, ele não se aquieta, ele não se acomoda, ele não fica. Um dos riscos que nós podemos ter diante de tudo isso que estamos vivendo é nos acomodar. É o fatalismo. Não, é assim mesmo. Como diz aquela pessoa, e daí? Mas não é assim. Para nós cristãos, nós temos uma arma poderosa, que é a oração. Eu não sei se você tem usado essa arma. Não sei se você está desanimado e perdeu a fé. Não faça isso. Não faça isso. Ore crendo. Ore crendo que Deus tem o poder de restaurar vidas, restaurar casamentos, restaurar a alegria,
de viver, restaurar sonhos. E aqui nesse salmo nós vamos encontrar aqui 4 lições nesse versículo, importantes diante dessa exclamação do salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrentes do Negueb. Aqui o salmista usa a figura do Negueb, um deserto árido. Talvez a sua vida seja assim, deserta, árida. E ele usa essa figura porque havia um fenômeno no deserto do Negueb, é que quando as neves, os montes derretiam, então via verdadeiros rios. A água surgia naquele deserto, surge até hoje. E por onde aquela água passava, como nós cantamos, deixa o teu rio passar, Senhor, onde aquela água passava, tudo era transformado. Havia vida, a vida ressurgia. Um milagre, algo maravilhoso. Nós podemos tirar algumas lições. Primeira é que as dificuldades de hoje não é motivo de desânimo. Não permita que as dificuldades que você está enfrentando diante dessa pandemia traga desânimo para a sua vida. A ponto de você ficar quieta, desistir, reclamar, murmurar. Não permita, não permita. A restauração, creia nisso, meu irmão, é uma obra soberana de Deus. Por isso que o salmista diz: restaura, Senhor. Preste atenção. Ele não fala: Senhor, me usa. Senhor, eu sei que eu sou bom. Senhor, eu sei que eu posso. Não. Ele crê que se houver restauração, essa restauração virá do Senhor, do braço poderoso de Deus. E ele sabia que a restauração é fruto da oração. E mais uma vez eu te pergunto, diante de todas as lutas, de todas as batalhas, de todas as dificuldades que você tem enfrentado, dos sonhos que você tem no seu coração, que você acalenta, você tem compartilhado isso com Deus? Você tem gastado tempo em oração? E, meu irmão, e aqui é aquela oração particular, aquela oração de intimidade, não é aquela oração feita às pressas, não é aquela oração feita na hora do almoço, na hora de dormir, na hora que acorda, ou uma vez por mês um círculo de oração. Não. É aquela oração que você entra para o seu quarto e em secreto, Deus que te vê em secreto te ouve e te responde em secreto. É o derramar do coração, é o chorar diante de Deus, é o lamentar, é o clamar, é o suplicar diante de Deus. A restauração ela vai acontecer através da oração, do trabalho. E a restauração é um milagre de Deus. Mas lembra do milagre? Lembra da dinâmica do milagre? Então o milagre, meu irmão, ele tem a nossa ação, a nossa participação. Então aí vem o terceiro ponto. Devemos olhar para o futuro com esperança. Devemos olhar para o passado com gratidão, olhar para o presente com clamor, com oração, com intercessão, sem desanimar, crendo que Deus pode fazer milagres. Mas lembre da dinâmica do milagre. Deus só vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que você pode fazer, meu irmão. Ele está esperando que você faça. O salmista aqui usa a figura do semeador. A mesma figura usada pelo nosso Senhor Jesus nos evangelhos. O Senhor Jesus disse: o semeador saiu a semear. E é uma figura bem conhecida porque faz parte da nossa vivência. A agricultura está ao nosso redor. Respiramos terra, literalmente. O semeador, quando ele sai para semear, ele sai com a certeza, com a convicção de que haverá colheita. Senão ele não sairia. Ele tem esperança. O semeador, o agricultor, é uma pessoa de fé. Ele tem que crer que aquela semente que ele está jogando no campo, ela vai produzir muito. Mas ele, quando ele joga a semente no campo, ele não fica de braços cruzados apenas esperando. Existem 2 erros. Existe o erro de acharmos que tudo depende somente de nós. E o segundo erro é achar que tudo depende somente de Deus. E como alguém já disse, devemos trabalhar e agir como se tudo dependesse de nós. E orar como se tudo dependesse de Deus.
Então, quando você olha para o seu dia de hoje, você vê que há áreas na sua vida que precisam de restauração. Eu não sei qual, Deus sabe e você sabe. Talvez seja o seu casamento que precisa ser restaurado. Assim como naquela festa lá em Caná da Galileia, Deus pediu para que aqueles homens enchessem os potes de água, para depois que o milagre acontecesse. O que Deus está pedindo para você fazer, meu irmão, a respeito do seu casamento? Qual o ato de fé? Qual a atitude que só você pode fazer? Amar mais sua esposa? Ser mais paciente? Voltar para a palavra de Deus e olhar e ver qual é a sua obrigação como esposo? Você, esposa, qual a sua obrigação como esposa? Ser mais amável, ter mais paciência, deixar de reclamar. A palavra de Deus diz que é melhor viver no eirado, no telhado, do que junto com a mulher reclamona, rixosa. Murmuração, gritaria. Posso fazer uma pesquisa na web sobre... O Google está querendo interferir aqui no meu sermão. Meus irmãos, o que você pode fazer a respeito do seu casamento? O que você pode fazer a respeito do seu corpo? Às vezes você está querendo uma restauração física, um milagre na sua saúde. O que você está fazendo? Qual contribuição? Qual cuidado que você está tendo com o seu corpo, que é templo do Espírito? Você está cuidando da sua alimentação? Você está evitando comer o que não devia? Você está fazendo alguma atividade física que você poderia fazer? Pastor, a restauração que eu preciso é financeira. Meu irmão, você está procurando alguma ajuda, você está procurando ferramenta, você está usando o dom que Deus tem te dado para você poder produzir algo aí na sua casa, que a sua vida seja transformada financeiramente. Você está sendo dizimista fiel, você está dando o primeiro passo que a Bíblia diz. É o único texto na Bíblia que Deus permite ser provado, é Malaquias. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vou abrir os céus, se eu não vou derramar bênção, se eu não vou calar o gafanhoto devorador. Talvez você não tenha coragem de dizimar no pouco, muito menos no muito, e você quer que Deus restaure. Você não quer sofrer. Nós somos uma geração acostumada com anestésicos, analgésicos, antidepressivos, que não enfrentamos as nossas lutas, queremos que tudo caia literalmente do céu. O semeador saiu para semear, e ele saiu para semear em terra árida, onde parecia que não poderia nascer nada. E ele disse, se for necessário eu choro, eu vou aguar, eu vou regar essa semente com as minhas lágrimas, porque eu sei que eu vou ceifar, que eu vou colher com júbilo. Quem sai andando e chorando, sai andando e chorando, levanta, anda, age, trabalha, faça alguma coisa. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Mas enquanto você não fizer o que você pode fazer, eu creio, meu irmão, que Deus não vai fazer. Semeie. Desculpa, não entendi. Semeie, meu irmão. Semeie com fé, crendo que Deus tem todo o poder de transformar a sua vida, de transformar a sua casa. Nós somos o povo de Deus e temos um diferencial. Nós temos a palavra de Deus a nosso favor. A palavra de Deus é a nossa fé, a nossa regra de fé e prática. E a palavra de Deus, ela tem o poder de orientar nossa vida. Na palavra de Deus nós encontramos a verdade que um dia o homem, ele se desconectou com Deus. Ele desobedeceu. E por isso Deus o lançou fora do jardim. Por isso Deus enfiou espinhos, dificuldade, enfermidades. E a partir desse momento de desconexão do homem com Deus, nós passamos a sofrer as consequências do pecado. Mas Deus, ele foi tão amoroso com a sua criatura que ele enviou o seu Filho para nos reconectar, nos religar com ele.
palavra de Deus diz que Deus está com ele, através dele, se reconciliando com o mundo através de Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, sejamos realistas, porque nesse mundo passaríamos por aflições, mas sejamos esperançosos, crendo que há um futuro melhor. Mas não coloque a sua esperança apenas em homens. Devemos orar sim, pedindo cura, pedindo uma vacina, pedindo que isso acabe. Eu quero ver a igreja cheia, meus irmãos. Eu quero ver as crianças ali na frente. Eu quero poder ter comunhão com os irmãos. Poder voltar a ter a vida normal. Abraçar as pessoas que nós amamos e não podemos nem abraçar. Mas, assim como no topo da sua lista de gratidão do passado tem que estar a obra de Cristo na cruz, na sua lista de expectativa para o futuro, a principal e a maior tem que ser a volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Ouvindo essa semana uma pregação do reverendo Ricardo Agreste, ele citou o poeta paraibano Ariano Suassuna, e ele disse algo muito interessante que tem muito a ver com essa mensagem, com isso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: o otimista é um chato. O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Devemos ser realistas, crendo que nesse mundo passaremos por aflições. Mas devemos ser esperançosos. Que você seja um realista, mas seja um realista esperançoso. Não um otimista tolo, nem um pessimista chato. Mas tenha a real ideia do que vivemos. Vivemos num mundo de pecado. Mas tenha certeza que haverá dias melhores, que há uma esperança de vida eterna, esperança de restauração de todas as coisas. Queria concluir recordando o que nós vimos nessa noite. Agradeça a Deus pelos grandes feitos do passado. Tudo que Deus tem feito. Isso nos traz esperança também. Isso cura a nossa ansiedade. O apóstolo Paulo em Filipenses, ele diz que devemos orar, suplicar e ter ações de graças. Lembre do que Deus fez. Agradeça a Deus, tenha gratidão no coração, lança fora toda murmuração da sua vida. E lembre do maior e mais poderoso feito que Deus fez na sua vida, que foi cancelar a escritura de dívida que tinha contra você, te libertar de todo tipo de punição e te dar a vida eterna, onde você habitará para sempre na casa de Deus, sem choro, sem luto, sem nenhum tipo de marca do pecado. Agradeça a Deus por todos os grandes feitos e o principal, a salvação. Clame a Deus por sua intervenção no presente. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos orar por cura, que nós não devemos orar para que Deus nos traga a salvação, que nos liberte desse tempo que estamos vivendo. Clame a Deus por intervenção. Lembre que aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Comece hoje. Terceiro lugar, olhe para o dia de amanhã com esperança. Não permita que tudo que está acontecendo tire de você a esperança de uma vida eterna, de dias melhores. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou terminar agora esse momento de culto, orando, pedindo a Deus a sua graça sobre a nossa vida, orando pelos irmãos que se encontram enfermos, para que Deus possa nos visitar, curar nossas enfermidades, nos livrar desse mal, abençoar a igreja, que a Igreja Aliança possa ser usada como instrumento do Senhor, que a sua vida, meu irmão, possa ser usada como instrumento do Senhor, onde você está, onde você estiver, nesses dias que estamos vivendo. Oremos mais uma vez, assim, encerrando nosso culto. Não se esqueça de mandar a sua pergunta, pergunte para o pastor o que você quer saber. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa tecnologia que o Senhor permite, mesmo longe, estarmos juntos. Obrigado pela tua palavra, que nos orienta, que nos anima, que traz verdades maravilhosas, preciosas para a nossa vida. Obrigado pelos atos grandiosos que o Senhor fez na nossa vida no passado. Mas eu te louvo pelo maior deles. Aquele ato, aquele sacrifício que marcou a humanidade, que dividiu
a nossa história, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, que nos liberta do pecado, que nos torna filhos de Deus e que nos dá certeza da vida eterna na tua presença, ó Pai. Permite-nos chamar de Pai. Ó Pai, clamamos por esse dia, pelos dias que vivemos, dias difíceis, dias que não esperávamos viver, dias de pandemia, dias de medo, de ansiedade, dias de grandes dificuldades, dias de dor, de choro por pessoas que perdemos, que amamos. Mas pedimos ao Pai que o Senhor intervenha, faça o milagre, a transformação, a restauração que só o Senhor pode fazer de forma milagrosa. Ó Deus, dê sabedoria aos homens, abençoe, ó Pai, os estudos que estão sendo feitos, abrevia, ó Pai, esse tempo de sofrimento. Maranata, vem, Senhor Jesus, venha, ó Pai, venha, que o Senhor Jesus venha logo, para que tudo isso acabe. Ó Deus, abençoe o nosso dia de amanhã, que tudo que podemos fazer, que nós possamos fazer, ó Pai. Abençoa cada um nas suas lutas, nas suas necessidades, e dê força para cada um agir, sair, caminhar, semear, chorar e colher com júbilo. Abençoa nossas famílias, nossas casas, abençoe os casamentos, ó Pai, os relacionamentos entre esposo e esposa, os relacionamentos entre pais e filhos. Ó Deus, abençoa as crianças, mais uma vez te peço, que estão em casa, muitas vezes sem poder sair, sem aula. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus amado, te peço pelas pessoas que estão enfermas, ó Pai, que o Senhor ministra a cura, restaura a saúde, ó Pai. Especialmente eu te peço nessa noite pela vida da dona Janete, que o Senhor tenha misericórdia dela, ó Pai. Faça a tua vontade na vida da tua serva. Alivia a dor, o sofrimento, tanto dela quanto da família. Ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Nos abençoe com a tua graça. Aplica essa palavra aos nossos corações. Não permita que seja apenas mais uma mensagem, mas que seja uma mensagem que traga vida, transformação, atitude da nossa parte. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a semear para que tenhamos uma boa colheita. Ajuda-nos a lembrar de tudo que o Senhor já fez para termos gratidão. E nos desafie a orar em todo o tempo pela tua intervenção no presente. Oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem nós adoramos. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre vós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana abençoada com a graça do nosso bom Deus.